alegre e bondoso tutor, Rogena entrou rapidamente em acordo, mas a condessa, apesar de todo o seu carinho, permanecia-lhe antipática e nada conseguia vencer a aversão que a menina sentia por ela. Vogue também se relacionava amigavelmente com cortesia com a sua pequena noiva, e até se orgulhava de sua crescente beleza, mas a grande diferença de idade impedia que tivessem um bom relacionamento. Além disso, o caráter vivo e empreendedor do rapaz afastava-o da casa paterna, da vida enfadonha e repetitiva, mantendo-o por semanas e até meses longe deles. O melhor amigo e inseparável companheiro de Rogena era Svetomir. Sua vida mudara muito a partir da chegada da pequena benfeitora, cuja proteção estava sendo ainda mais substancial e influente do que do jovem conde. Com sua inteligência fina e observadora, Rogena entendera imediatamente que estava sendo protegida e cuidada. Além disso, o conde era mais bondoso que a esposa, e ela lhe pedira que deixasse Svetomir sentar-se sempre à mesa com ela durante as refeições. Quando seu amiguinho não estava no lugar, ela não comia nada. Com a mesma teimosia, conseguira que ele aparecesse para brincar com ela, assim que as aulas haviam terminado. E mais, na primeira vez em que o padre Hilário ousara surrar o garoto com vara de marmelo, Rogena desandara a chorar e ficara em tal estado de choque que a condessa, assustada, pedira ao seu confessor que fosse mais cuidadoso em relação ao seu pupilo, que reduzisse o rigor e não provocasse conflitos com a sua futura nora por bobagens como a educação daquele imbecil Svetomir. Assim, a vida no castelo Waldstein corria relativamente em paz. Lá fora, entretanto, desencadeavam-se acontecimentos políticos de extrema importância, cobrindo a Boêmia de sangue e horrores da guerra interna. Alguns meses depois da chegada de Rogena, o conde pai viajou para a corte do rei, que aguardava a chegada do seu irmão Sigismundo, rei da Hungria. Sigismundo era um homem falso, sem honra, que por toda a vida cobiçara a herança de Venceslau, e, quando podia, abusava de sua confiança. Dessa vez, esperava aproveitar aquele encontro para assinar um acordo secreto contra o próprio irmão com a união dos senhores e duques austríacos. Conseguindo obter o assentimento de Venceslau em nomeá-lo tutor do reino, ele, na primeira oportunidade, prendeu o rei em seu próprio palácio. Os 2 anos seguintes foram tempos agitados e de guerra sem fim. Sigismundo pressionava o país com impostos e inundou-o com bandos de hostis magiares, cujas invasões dilapidavam a Boêmia com saques e incêndios, como se fosse terra conquistada. Tal comportamento de Sigismundo indignou o povo e trouxe a favor de Venceslau grande número de senhores. Mas a ocupação do Monte Cutiná, do qual foi tomado um impiedoso resgate de onde o rei da Hungria roubou os tesouros de Venceslau, desencadeou ainda mais a indignação geral. Em todos esses acontecimentos o conde Waldstein tomou parte ativa, e na maioria das ações militares ele estava acompanhado pelo filho, que se destacava pela coragem em combate, a natureza quente e arisca de Vogue parecia criada para aquele tipo de vida. Seu castelo foi abastecido por forte guarnição e gêneros alimentícios e a guarda foi entregue a Broda, cuja experiência e cuja fidelidade estavam acima de qualquer suspeita. Às vezes o próprio conde voltava por uns dias para casa para ver os seus, verificar a guarda e dar as ordens correspondentes. Numa dessas vindas, ele trouxe consigo uma menina, uns 2 anos mais velha que Rogena, deixando-a perto da futura nora para lhe servir de amiga. A menina chamava-se Ana e era irmã de um jovem nobre tcheco, Jan Žižka de Trutnov, que combatera no partido do rei e era inimigo mortal de Henrique Rosenberg. As grandes propriedades deste último cercavam por 3 lados a pequena propriedade de Jan e, por isso, ele sofrerá muitas pressões do poderoso vizinho. Essa situação conquistara uma especial simpatia para ele do conde Waldstein, que tinha ódio de Rosenberg, não só como inimigo político, mas por causa dos boatos ofensivos que este soltava sobre a morte do barão Rabstein e o casamento de Rogena com Vogue, que Rosenberg chamava sem pudor de roubo de herança. Durante a guerra fratricida que devastava a Boêmia, o castelo de Trutnov fora arrasadas pelos soldados de Rosenberg. A velha parenta de Jan Žižka que lá vivia fora morta e Ana e seu irmão haviam conseguido escapar com dificuldade. Ao saber disso, Waldstein propusera a Jan tomar sua irmã aos seus cuidados para que esta crescesse junto com sua pupila até que a calma fosse restabelecida em todo o país e permitisse ao jovem rapaz arrumar-se de alguma outra forma.
A Boêmia ansiava pelo retorno de Venceslau ao poder, mas o rei estava preso em Viena e, apesar de todas as homenagens aparentes, era muito bem guardado. No outono de 1403, alguns senhores, incluindo Waldstein e Jean Liechtenstein, organizaram um plano para libertar o rei. Apesar de sua juventude, Völker desempenhou nesse caso um importante papel. Disfarçado, ele infiltrou-se em Viena e conseguiu o apoio de Bogucha, um sacerdote da Ordem Maltesa, que tinha acesso a Venceslau. O jovem conde soube por meio dele que naquele período a vigilância sobre o prisioneiro real diminuíra consideravelmente, porque o rei, aparentemente, havia se conformado com a sua sina. Aproveitando a ocasião, e com auxílio do mesmo sacerdote, Völker montou um simples mas ousado plano de fuga, que comunicou ao pai. Tudo correu da melhor forma. No dia 11 de novembro de 1403, depois do meio-dia, Venceslau, disfarçado, escapou de sua prisão e chegou sem qualquer obstáculo até as margens do rio Danúbio, onde Völker, vestido como se fosse um pescador, aguardava de barco. Atravessando o rio, eles conseguiram chegar a Stendal, onde os esperavam Liechtenstein e Waldstein com amigos e soldados armados de bestas. Antes de tudo, o rei correu para o palácio de Mikulov, na Morávia, depois para o Monte Kutina, e de lá para Praga, onde entrou em triunfo. Em todos os lugares foi recebido com entusiasmo pela população, como seu salvador, e renovou o juramento de fidelidade. Todos estavam cansados das divergências, queriam a ordem e a paz que a volta do legítimo rei ao poder prometia. Esse feliz acontecimento serviu para que ambos os condes Waldstein caíssem nas graças de Venceslau. O rei gostou de Völker, tornando um dos preferidos, e este mudou-se para Praga, onde pretendia fazer um curso universitário de belas artes, que estava em moda na época e que deveria completar a educação do jovem nobre. Capítulo 7. Era 25 de dezembro e, em Praga, comemorava-se o Natal. Toda a cidade estava em movimento. Nas praças, nas barracas de madeira montadas às pressas, vendiam-se doces, brinquedos, diversos objetos de culto etc. Os artistas de rua ambulantes mostravam sua força e sua destreza. Pela multidão circulavam quiromantes e um curandeiro em cima da carroça anunciava em altos brados diversos remédios de beleza, talismãs que provocavam paixões, pomadas que devolviam aos cabelos grisalhos a cor original, licores que curavam qualquer doença e dinheiro encantado que ajudava no comércio. Rindo alegremente aos empurrões, o povo consumia as guloseimas, ouvia as predições e comprava os mais diversos talismãs e ervas. Mas um observador atento perceberia que a alegria e a despreocupação da turba eram mais aparentes do que reais e eram sinceras somente em mulheres e crianças. Os homens, pelo contrário, reuniam-se em grupos e discutiam, em tcheco ou alemão, diversas questões sobre o Papa Gregório XII, o rei, o conclave de Bizâncio, e a divisão de línguas por nacionalidades na universidade. Notemos que tchecos e alemães reuniam-se em grupos separados e os olhares hostis e as palavras de provocação que trocavam não prognosticavam nada de bom. Dois homens em capas escuras passavam em silêncio pela grande praça da cidade nova, sem se juntarem a nenhum dos grupos. Um deles era Broda, professor de artes marciais do conde Waldstein. O tempo parecia não passar para ele. A alta e poderosa figura ainda era esbelta e esguia. Ele continuava a transpirar uma autoconfiante e calma força, bem como uma saúde indestrutível, e seus olhos não haviam perdido o antigo brilho, vigiando severamente por baixo das espessas sobrancelhas. Somente alguns fios grisalhos nos cabelos e as rugas nos cantos dos olhos indicavam que ele também estava sujeito ao ataque do tempo. Seu companheiro era um jovem de uns 20 anos, alto e magro. O rosto, pálido e delicado como de uma moça, era fino e reto, cabelos loiros e cheios cobriam sua cabeça, os olhos, cinzentos e bondosos, brilhavam com inteligência. Naquele instante, a tristeza embaçava sua vista e uma expressão de insatisfação parecia ter se congelado nos seus róseos lábios. Ocupados pelos próprios pensamentos, eles caminhavam em silêncio até o fundo da praça. Lá havia uma taberna e pela porta escancarada havia-se uma grande sala cheia de mesas e bancos, tendo ao fundo uma estante com bilhas e garrafas. Sobre uma enorme lareira, giravam espetos assando caça e carne,
e o odor saboroso do ar quente chegava até na rua. Broda parou, sentiu o cheiro de comida e, dirigindo-se ao companheiro, disse: Vamos entrar, Svetomir. Vamos comer um pouco de caça e tomar uma caneca de vinho. Você nada comeu desde amanhã e isso é mal, diabos, você ainda não virou monge. Barriga vazia não traz bons pensamentos. O rapaz olhou para a sala e, depois, como se estivesse tentando se livrar de incômodos pensamentos, passou a mão no rosto. Está bem, vamos lá, respondeu. Só que lá estão sentados muitos alemães e, aparentemente, bêbados. Deixe-os para lá. Ora essa. Só faltava que nos privássemos de algo com medo de incomodá-los, disse Broda, em tom de zombaria, e entrou. O salão estava lotado e quase todas as mesas estavam ocupadas por alemães, burgueses, estudantes e monges. Somente no fundo, perto da lareira, havia alguns grupos de tchecos, conversando a meia voz. Eram em sua maioria trabalhadores e artesãos. Broda e Svetomir ocuparam lugares vagos à mesa, onde já se sentavam outros dois, um gordo comerciante e um estudante. Eles olharam para os recém-chegados com ar de poucos amigos e em seguida continuaram a conversar em voz alta com as pessoas das mesas vizinhas. Falavam em alemão e discutiam os principais assuntos do dia, a separação dos dois papas, ao que o Concílio dos Cardeais em Pisa deveria pôr um fim, e a distribuição de votos na universidade. O estudante contava que, alguns dias atrás, na sala do reitor Henrique von Baltengagen, acontecera uma grande reunião, a qual haviam estado presentes representantes do arcebispo, ao término da qual, depois de animadas discussões e um maravilhoso discurso de mestre Gubner, a maioria votara que o clero e a universidade deveriam permanecer fiéis ao Papa Gregório XII. Decisão inteligente e justa. Os cristãos não podem brincar com a consciência de acordo com a hora, e mudar de papas como se estes fossem maçãs e não chefes da igreja cristã, exclamou um burguês bem vestido e de cara vermelha. Você está certo, Gotthold. Nós todos permaneceremos fiéis ao Papa Gregório XII. O rei, diante de tão respeitável grupo, obviamente não irá ceder aos adeptos de Wycliffe e não dará seu consentimento aos cardeais. Acrescentou o outro alemão. Vamos esperar que assim seja. Pois já estava na hora de acabar com as hereges opiniões desses sectários. Por causa deles, toda a Boêmia está suspeita de heresia e envergonhada diante do mundo cristão. Voltou a falar o primeiro burguês, acrescentando algumas palavras de baixo calão sobre o Partido Tcheco Nacional e suas tentativas de restabelecer os direitos de seu povo. Eles nada vão conseguir, pois somos a cabeça e as mãos do país. O que seria desses selvagens bobos sem nós? Ficariam como gado, estagnados na ignorância, se nós, alemães, não tivéssemos introduzido aqui nossa ciência e nossa indústria, nossas leis e nossos costumes, que os transformaram em seres humanos, falou o estudante, vangloriando-se, olhando de lado para Svetomir, cujo rosto ficava ora pálido ora vermelho com suas insolentes palavras. Ele continuou, num tom irônico. Repito, eles nada conseguirão, pois nós somos o povo dos senhores, criado para comandar raças inferiores. Mas, para evitar agitações inúteis, e para cortar pela raiz suas exigências ridículas, é necessário cortar a língua de alguns tagarelas perigosos como Jerônimo e Jean Rus, que, em vez de pregar a fé, pregam e incitam o ódio. Atiram-se como cães em cima de altos funcionários do clero e ficam felizes de lameá-los diante de sapateiros, criadores de porcos e de toda a plebe que os ouve. Broda parecia não prestar a mínima atenção ao discurso provocador dos vizinhos, deglutia com apetite um pedaço de ganso e bebia vinho, de tempos em tempos, olhava de soslaio para o burguês gordo, cujo rosto redondo, gordo e vermelho iluminava-se de arrogância. Mas, ao ouvir pronunciarem o nome de Rus, ele empurrou o prato e, voltando-se aos alemães, deu um soco na mesa e gritou. Chega, senhores. Aconselharia a todos que deixassem o pregador de Belém em paz. Quem mais poderia açoitar os vícios, senão ele, o exemplo de todas as virtudes cristãs? O que você tem a ver com isso, imbecil? Interrompeu-o, irado, o estudante. Esse seu exemplo de benfeitor é um herejo que o rei um dia mandará queimar. Ele prometeu isso há pouco tempo. O canalha, agora,
Adoeceu de medo, e dizem que está morrendo. Não vale a pena se exaltar, Gotthold. Não vamos ligar para um vagabundo tcheco qualquer, observou o alemão gordo, com um riso de desprezo. Ele deve ser um dos criadores de porcos de que você falava há pouco. Você está certo, bêbado alemão, urrou Broda. Sou criador de porcos e veja o que eu faço com porcos estrangeiros quando eles ousam atacar o meu rebanho. Dizendo isso, levantou-se ameaçadoramente em toda sua altura e, num instante, antes que alguém pudesse entender o que se passava, apareceu diante do burguês. Agarrando com uma mão pelo cinto e com a outra pelo cangote, levantou-o no ar como uma criança e jogou-o para fora do salão. O burguês passou como uma pedra sobre as mesas, derrubando, em sua passagem, alguns pedestres e se esborrachou na calçada. Lá fora começou um barulho, mas no salão, no primeiro instante, fez-se um silêncio sepulcral. De repente, os alemães todos se levantaram com gritos e blasfêmias, em suas mãos brilhavam armas e sobre as cabeças começaram a voar bilas e canecas, apesar dos ardentes protestos do proprietário do estabelecimento. Naquele momento, o burguês que havia sido jogado para fora apareceu na porta, todo cheio de lama, com o rosto ensanguentado e, espumando de raiva, correu para Broda. Mas este, junto com Svetomir, desembainhou a espada e defendeu-se tranquilamente dos atacantes. Todos os tchecos presentes no salão juntaram-se a eles e começou uma briga geral. Gritos horrorosos, barulho e som de pratos, mesas e bancos quebrando. Toda essa balbúrdia reuniu uma multidão na porta de entrada e o povo, se não com ações, com palavras, participava da confusão. Broda e Svetomir conseguiram chegar até a saída, abrindo caminho com as armas. Mal atingiram a rua, chegou ao local da batalha um destacamento da guarda policial, chamado por algum cidadão. Mas a maioria dos espectadores estava do lado de Broda, cujo ato heróico passava de boca em boca. A multidão abriu-se e protegeu o mestre de armas Svetomir com uma parede humana. Assim, ambos já haviam desaparecido numa das ruelas antes que o chefe da guarda se desse conta do que tinha acontecido. Você ensinou uma boa lição àquele alemão presunçoso, disse Svetomir rindo e andando atrás de Broda. Por muito tempo ele não vai poder empinar o narigã que arrebentou na calçada. Vamos à casa de Ziska, pois preciso contar-lhe a nossa aventura. Ele vai se divertir com isso. Respondeu Broda, alegremente. E eles atravessaram, com passo animado, a famosa ponte sobre o rio Vltava, construída por Carlos IV, e viraram por uma vazia e serpenteante ruela na cidade antiga. Já tinha anoitecido quando pararam diante de uma casinha de aparência pobre e tiveram de subir as apalpadelas por uma estreita e íngreme escada. Finalmente, bateram à porta, por cuja fresta via-se uma faixa de luz. No quarto amplo, mas decorado com simplicidade, havia uma cama larga com cortinas de lã. No centro, em volta da mesa iluminada por uma lamparina, sentavam-se 3 pessoas, uma velhinha, descascando maçãs e tomando conta da pequena garotinha de 5 anos que brincava ali mesmo com um carneirinho de madeira, e um homem jovem, de uns 30 anos, com um rosto inteligente e ousado. Seus olhos brilhavam severamente debaixo de espessas sobrancelhas, tinha uma boca grande, encimada por bigodes ruivos, os cabelos cortados como escova e uma curta barba emolduravam seu rosto. Sentia-se nele uma misteriosa e enorme força pedindo para sair. Transparecia naquele homem uma estranha mistura de natural severidade, nobreza e até magnanimidade. Ziska usava traje de corte polonês, como Broda. Ele estava sentado escrevendo, mas, com a chegada dos visitantes, levantou-se para cumprimentá-los. Dirigindo-se à velhinha, que trocava apertos de mão com os recém-chegados, disse: Querida tia, leve a criança daqui e traga-nos vinho. A sua menina está linda e cresceu bem, observou Broda, enquanto sentavam-se à mesa. Ela parece demais com a minha falecida esposa, e a tia olha como se fosse sua própria filha. Respondeu Ziska, enchendo de vinho as canecas de cobre trazidas pela velhinha. Broda começou a contar o caso da taberna num tom de satisfação e por vezes de raiva. Ziska, por sua vez, descreveu o audacioso assalto que empreendera alguns meses antes contra Rosenberg, durante o qual, chefiando um grupo de corajosos companheiros,
arrasar as propriedades dos seus poderosos inimigos e conseguiram um resgate por eles. Svetomir não participava da conversa e estava novamente perdido em pensamentos sombrios, sem nada ver ou ouvir. O que está acontecendo com Svetomir, que hoje está tão estranho? Perguntou Zizka, sempre observando o jovem. Ontem à noite, o pobre coitado recebeu péssimas notícias e nem sei como ajudá-lo. Respondeu Broda, suspirando. O caso é o seguinte, você talvez saiba que a Condessa Waldstein quer, sabe-se lá por quê, fazer de Svetomir um padre, apesar de ele detestar isso. Eu sempre suspeitei de que o principal culpado disso é o Patife Hilário, que odeia o pobre rapaz. Sempre impediu quanto pude a realização desse plano, para ganhar tempo, com a ajuda de Vuk, convenci o Conde Waldstein a autorizar Svetomir a fazer um curso de teologia na universidade, antes de receber a tonsura. Como ele tinha ainda 2 anos pela frente, estávamos absolutamente tranquilos. De repente, ontem veio a ordem para que ele se apresente no mosteiro de Brevinov para ser recebido como noviço. Não entendo quem deu a ordem ou por incumbência de quem. Interrompeu Zizka. Você disse que a condessa está no estrangeiro, junto com seu confessor. Então, quem poderia ter dado tal ordem? Realmente, a condessa viajou para a Itália há 6 meses para vender as terras que recebeu de herança. Agora a venda foi concluída e ela viajou a Bolonha, a fim de visitar o seu primo, Bispo Brancas Cis, e o cardeal legado Baltazar Cossa, que também é parente seu. Lá eles encontraram o abade do mosteiro de Brevinov e apressaram-se a entregar Svetomir a ele para iniciação. E o miserável Hilário correu para dar a boa nova ao pobre coitado que odeia a batina. Eu até entenderia se eles decidissem enviá-lo para o clero branco, e poderiam comprar-lhe uma paróquia aí, em outras palavras, garantir-lhe o futuro. Mas, fazer dele um monge? Não quero ser nada disso. Antes de ser tonsado, eu me jogarei no rio Vltava, disse Svetomir decididamente com voz trêmula de emoção. Ora, já que não preza a vida, então pelo menos poderia sacrificá-la por algo mais nobre e útil, disse Zizka. Tive uma ideia. Por estes dias viajo a Cracóvia, onde tenho amigos entre os nobres poloneses. Venha comigo e entre para o serviço do rei Jagelon. Um jovem guerreiro sempre será bem-vindo e penso que poderia ajudá-lo nisso, conseguindo a autorização da alta cúpula dos senhores. Você quer? O rosto de Svetomir iluminou-se de felicidade. É claro que quero, exclamou ele, alegremente, estendendo ambas as mãos a Zizka. Leve-me com você, Jean, e juro que não irei decepcioná-lo. Estou pronto a lutar e morrer honrosamente pelo rei. Em compensação, estarei livre das correntes que querem me pôr em troca de um teto e de um pedaço de pão. Zizka respondeu calorosamente ao seu aperto de mão. Então, está combinado. Por enquanto, finge obedecer, e depois, em vez de Brevinov, você tomará o caminho de Cracóvia. E viva a espada em vez do aspersório. Viva! Svetomir levantou a caneca para brindar e, de repente, empalideceu. Esqueci de uma coisa, disse, com voz cortada. Não tenho nada, nem dinheiro, nem equipamento. Como vou viajar sem isso? Acharemos o necessário, dá-lhe um cavalo e uma espada e o resto você irá receber lá, no serviço. Tranquilizou Broda. Vamos, não fique triste. Vou levá-lo a Cracóvia e instalá-lo lá, isso está decidido. E iremos para lá após o ano novo. Só preciso ir até o castelo Rabstein, despedir-me de minha irmã, Ana. Disse Zizka. Também vou para lá. Também preciso despedir-me de Rogena, antes de viajar ao estrangeiro, talvez para sempre. Observou o jovem, animado. E para evitar suspeitas, hoje mesmo vou escrever ao abade do mosteiro, avisando-o de minha breve chegada como o mais dedicado e humilde dos noviços. Concluiu Svetomir, rindo. Após acertar mais alguns detalhes daquele inesperado plano, os amigos despediram-se. Perto do templo de Tien, do outro lado da rua na cidade antiga, que atualmente tem o nome de Stupatova, havia uma grande e bonita casa com alto e pontiagudo telhado, molduras na porta de entrada e vidros coloridos. A casa pertencia ao professor Longbner, e tudo nela respirava sutil alegria alemã. Numa ampla e ricamente imobiliada sala, que, a julgar pelo número de prateleiras de livros e pergaminhos,
Servia de gabinete de trabalho. Seu proprietário estava sentado diante da mesa numa poltrona de encosto alto e junto à janela. Professor Gubner era um homem de uns 50 anos, alto, magro, mas disposto. O rosto magro, de maxilares proeminentes, transpirava presunção, a testa baixa e o queixo pontudo indicavam sua natureza teimosa e de baixos instintos. Naquele momento, seus pequeninos, claros e desbotados olhos brilhavam maldosamente. Diante dele sentava um homem gordo, vestindo um traje rico de tecido escuro e com uma corrente de ouro no pescoço. Algum acidente estragara tanto sua gorda e arrogante fisionomia que era difícil imaginar sua aparência anterior. Um inchaço azul púrpura descia da testa à bochecha. Sob o olho inchado e semifechado via-se uma equimose. Seu nariz estava coberto por uma bandagem e no lábio superior havia uma cicatriz com sangue coagulado. É simplesmente incrível o que lhe aconteceu, mestre Kuntz. Fico surpreso por terem deixado escapar o patife tcheco que ousou atacar um dos mais respeitáveis cidadãos e quase o matou. O miserável desapareceu na multidão, mas vou achá-lo e ele não perde por esperar o troco por essa ofensa, resmungava o burguês, cerrando os punhos. Mas era um verdadeiro Hércules. Suponhamos que ele era grande de altura e ombros, mas eu não acreditaria que pudesse existir um homem que conseguisse me levantar e me arremessar como a uma bola. E digo mais, nunca imaginei que um tcheco ousasse atacar publicamente a mim, Leningrad, o maior mercador de toda a Praga. Esses cães ficaram demasiado ousados. Felizmente, o incitador russo está nas últimas. Ele não conseguiu digerir o doce que o rei lhe ofereceu sobre a questão dos votos. Aliás, caro professor, o senhor ainda não me contou os detalhes da recepção no palácio. A minha ausência e depois esse infeliz acidente, que me deixou 10 dias de cama, privaram-me do prazer de visitá-lo. Só fiquei sabendo que as suas justas exigências quanto a direitos nacionais foram completamente satisfeitas. Perfeitamente. E confesso que nem contava com esse resultado feliz. O senhor sabe, mestre Leningrad, como o rei protege os tchecos e a influência que Rus exerce sobre ele e a rainha. Então, o reitor, eu e os outros chegamos a Gutenberg com um peso no coração. Na sala para onde fomos conduzidos já estava a delegação de Rus e Jerônimo. Eles nos olharam com desprezo, quando paramos num canto, e sua arrogância deixou-nos ainda mais preocupados. Depois de algum tempo, entrou o rei. Ele visivelmente não estava de bom humor, o que também prometia nos desfavorecer, por isso ficamos pasmados quando, aproximando-se de nós, ele ouviu gentilmente o meu discurso, disse-nos que concordava com tudo e prometeu apoiar todos os nossos direitos. Enquanto o rei falava, eu via, com satisfação, a desilusão e a preocupação dos tchecos. Malrus começou a expor as suas exigências. O rei ficou vermelho, interrompeu seu discurso e gritou-lhe: cale-se! Você e seu amigo Jerônimo são agitadores. Estou cansado de suas queixas e ideias que envergonham a Boêmia diante de todo o mundo cristão e levantam sobre ela suspeita de heresia. Se aqueles que têm por obrigação restabelecer a ordem não o fizerem, vou mandar a ambos para a fogueira. Os dois tagarelas, Rus e Jerônimo, ficaram totalmente chocados com as palavras do rei e saíram sem nada dizer. Mas a partir daí todo o covil tcheco se agitou. Durante todo o dia na casa de Smirslik aconteceram reuniões. Vi isso daqui da janela. Olhe lá, mais 3 estão saindo da casa em frente. Eles confabularam durante mais de 2 horas. O burguês inclinou-se curioso para a janela e viu 3 homens que naquele momento passavam perto da casa de Gubner. Um deles é Nikolai Lobkovitch, o outro é Simon Tchikov. Mas quem é aquele bonito jovem de capa azul? E o jovem conde Volk von Waldstein? Ele fez uma viagem ao estrangeiro e retornou logo antes da viagem do rei à Silésia. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Respondeu Gubner, voltando a sentar-se na poltrona. O senhor disse ao entrar, caro mestre Kuntz, que eu trouxe aqui um assunto importante, mas depois nos distraímos. Agora estou inteiramente à sua disposição e quero muito lhe ser útil. Kuntz Leningrad assumiu uma pose pomposa e, após esvaziar a taça de vinho posta à sua frente, disse: sim, caríssimo mestre Gubner, vim tratar de um assunto importante. Estou aqui como enviado de meu filho Gintz para pedir a mão de sua encantadora sobrinha Marga.
Meu menino está loucamente apaixonado por ela e, se o senhor não tiver nada contra a união de nossas famílias, então suponho que ficará satisfeito com o que estou preparando ao Guintes e a sua jovem esposa. Comprei para eles a usina de cerveja do velho Cloper, e pretendo dar o matadouro ao meu filho caçula, Jacob. E agora, digníssimo mestre, diga-me o que acha disso. Gubner estendeu-lhe a mão. Digo que aceito com alegria a sua proposta, e não tenho dúvidas de que Marga ficará orgulhosa e satisfeita em tornar-se esposa de tão bom e rico rapaz como seu Guintes. Diga a ele que vem amanhã mesmo para o beijo de noivado. E nós, velhos, em homenagem aos noivos, beberemos uma barrica de vinho envelhecido. Eles se abraçaram e depois de discutir questões relacionadas a dote, dia do casamento, noivado oficial e outros detalhes, despediram-se muito satisfeitos um com o outro. Assim que Kuntz saiu, Gubner ordenou imediatamente ao criado que chamasse ao seu gabinete a cunhada com a filha. Não sei se elas já voltaram da cidade, respondeu o criado, indo executar a ordem. Meia hora depois, a cunhada e a sobrinha entravam no gabinete de Gubner. A cunhada era uma mulher de meia idade, com um rosto triste e dócil. A sobrinha, uma jovem alemã de uns 18 anos, alta, esbelta e muito bonita. Seu rosto fresco com faces róseas, iluminadas por um par de grandes olhos azuis, respirava saúde e despreocupada alegria. Duas pesadas trancas louras desciam até abaixo dos joelhos. Ela aproximou-se de Gubner, rindo e mostrando o embrulho que segurava na mão. Veja, tio Luan, que lindo tecido comprei com aquele dinheiro que você me presenteou no Natal. O professor apalpou o tecido e beliscou carinhosamente a aveludada face da moça. Maravilhoso. E tenho motivos para provar a sua escolha, Marga, pois você logo precisará vestir-se de modo especial. Tenho uma agradável novidade, minha pequena, e também para você, minha querida Luísa. O seu coraçãozinho não lhe diz nada, sua fingidinha? E, semicerrando um olho, olhou-a maliciosamente. O rosto de Marga avermelhou e o tecido caiu de suas mãos. Milota esteve aqui? Sussurrou ela, indecisa. Gubner recuou um passo para trás, franziu o senho, e olhou severamente para a sobrinha. Que Milota? Do que você está falando? Kuntz Lenhard esteve aqui para pedir a sua mão para o seu filho Guintes, ao qual ele comprou a maravilhosa usina de cerveja do Cloper, e eu concordei. Nem poderíamos esperar um partido melhor do que esse jovem e rico rapaz. Marga empalideceu e encostou-se ao espaldar da cadeira. Um tremor nervoso passou por seu corpo e em seus olhos bem abertos lia-se horror. A mãe correu para ele e fê-la sentar-se. Mas, Luan, como pôde dar tal notícia a uma moça? Perguntou ela, com repreensão. Imagino que antes deveria perguntar a Marga se ela gosta de Guintes Lenhard. Verdade? Como não pude prever que na cabeça de sua filha existe um Milota qualquer e que a minha cunhada iria desdenhar um dos mais nobres burgueses de Praga? Sibilou Gubner, acidamente. Chega de besteira, prosseguiu ele, severamente. Vou perguntar-lhe com toda seriedade, que relação tem o casamento da minha sobrinha com esse maldito nome eslavo? Quem é esse Milota, e como você pôde encobrir a ligação amorosa desta imbecil com um tcheco? Luísa Gubner endireitou-se com dignidade. Você deveria perceber que eu nunca encobriria uma ligação amorosa. Disse ela, sublinhando as palavras. Mas sei que Marga ama um jovem cavaleiro, Milota Nakotsky, sobrinho do burgomestre Smirslik, e que seu amor é correspondido. Não vejo por que um jovem nobre, bonito e rico não possa ser partido para sua sobrinha ou pelo menos tão aceitável e querido como o filho do açougueiro Lenhard. E eu lhe digo que, para mim, qualquer limpador de chaminés alemão está acima de qualquer cavaleiro tcheco. Eu nunca, ouça bem, nunca vou admitir que algum desses miseráveis eslavos entrem para minha família. Você se esqueceu de que é viúva de Lutz Gubner, assassinado por tchecos, e agora está pronta para entregar sua filha a um deles? Não me esqueci de nada. Mas não posso odiar um inocente por um crime cometido por algum patife e sacrificar por esse ódio a felicidade de minha filha. Disse ela, acariciando a cabeça de Marga, que se achegou a ela. Chega de falar besteira. Marga irá se casar com Guintes Lenhard, a quem já dei a minha palavra,
E um noivo rico facilmente a fará esquecer milota de bolso furado. Amanhã à tarde, toda a família Linhard estará aqui para comemorar o noivado. Portanto, tenha a bondade de providenciar a recepção adequada. E você, Marga, não ouse fazer careta quando Gintz for beijá-la como noivo, é o direito dele. Estas são as minhas ordens. Marga pulou como se tivesse sido mordida. Nunca. Nunca na vida vou deixar aquele grosso e repugnante Gintz me beijar. Tenho nojo dele, exclamou ela, fora de si. O rosto de Gubner ficou roxo, as veias da testa saltaram e os olhos agitaram-se de raiva. Ele saltou como um gavião sobre Marga, agarrou seu braço e apertou com tanta força que ela gritou. Se você não me obedecer, sibilava ele por entre os dentes, agitando seu braço com toda a força, e envergonhar-me diante dos Linhard, vou surrá-la diante de todos e você irá morrer de vergonha, garota imprestável. É assim que me paga tudo que fiz por você? Com desonra e aventuras amorosas com nosso inimigo? Tome cuidado e não me faça chegar a extremos. Se amanhã você não receber bem o Gintz e não permitir que ele a beije, então você e sua mãe vão lamentar muito. Agora vá e lembre-se do que eu disse. Deus é testemunha que a minha vontade é inabalável. Marga nada respondeu, completamente muda de pavor, e a mãe levou-a embora. Capítulo 8. Em 1391, o rico parisiense Cris e o cavaleiro Jean de Maugem, preferido de Venceslau, fundaram na cidade antiga, perto do colegiado de Lázaro, a Capela de Belém, destinada exclusivamente a pregações na língua tcheca. A capela era um grande e arqueado prédio de alvenaria e poderia ser chamada de igreja, por comportar até 3.000 pessoas, mas isso não era suficiente para a imensa multidão, que ansiava por ouvir os famosos pregadores. Seu primeiro capelão foi Jan Prakatitsky, o segundo, Stefan Nukolinski, e, a partir de 1402, esse importante posto foi ocupado por Jan Hus. Seus sermões inflamados, somados à sua grande popularidade, fizeram da Capela de Belém o centro do movimento popular e religioso da Boêmia. Os sermões de Hus despertaram o coração e a consciência do povo e moldaram uma ligação moral inquebrantável entre eles. A força dessa união entre Hus e o povo levantou toda a Boêmia para vingar a execução de seu preferido. O púlpito de onde o famoso orador, que marcou a verdade das suas pregações com o martírio, arrasava os vícios do clero e da sociedade do seu tempo era quadrado, simples, feito de tábuas de pinho. Era impossível subir nele pelo lado dos ouvintes, mas somente pelo lado de dentro, passando pela sacristia, onde ficavam guardados os paramentos de um jazigo que, conforme a tradição, continha os restos de uma das crianças inocentes mortas por Herodes. Atrás da sacristia, havia uma escada que levava ao corredor onde ficava a entrada do púlpito e, do lado esquerdo dessa entrada, havia um banco de madeira onde o pregador costumava sentar antes de aparecer diante dos ouvintes. No fundo do corredor, uma outra escada, estreita e íngreme, levava ao andar seguinte, a um quarto ou, mais exatamente, a cela de Hus. Naquela cela absolutamente monástica, iluminada por um par de diminutas janelas, havia poucos móveis, mas as pilhas de livros e manuscritos sobre a mesa indicavam que seu dono era um trabalhador incansável. Naquele momento apenas descansava e Hus estava deitado na cama, gravemente enfermo e com a cabeça enfaixada. Não fosse a magreza, provocada pela doença, ele pouco mudara nos últimos tempos. Seu rosto fino e pálido, com a costumeira expressão triste, emagrecera em decorrência do trabalho e da vida de asceta. Os grandes olhos, sempre pensativos enquanto neles não se acendia o fogo da indignação sagrada e da adoração religiosa, olhavam com docilidade, como de costume. No mesmo dia de janeiro em que ocorreu a triste cena entre o professor Gubner e sua sobrinha, na cela de Hus, junto à sua cama, reuniram-se 3 amigos. Um deles, sentado à cabeceira, trocando as compressas de tempos em tempos, era Jerônimo, o outro era Nikolai Lobkowitz, o principal tabelião da diretoria de Minas da Boêmia. O terceiro era Vuk von Waldstein. Querido mestre Jean, dizia Lobkowitz a Hus, que o ouvia com atenção, não leve ao coração as severas palavras do rei. Juro que a ira dele passou completamente e a sua causa não está indo mal.
A rainha está muito triste por perder o seu confessor e até me incumbiu de trazer-lhe alguns potes do melhor vinho. Vou mandar entregar-lhe hoje à tarde. Confirmou Vogue, com um sorriso. Senhor Conde, agradeça a Sua Alteza sua permanente atenção à minha pessoa e transmita-lhe que me sinto melhor e espero, com a ajuda de Deus, logo voltar ao seu serviço. Respondeu o paciente, com voz fraca. Com bons desejos tudo irá bem, mestre Jean. E agora, ouça as novidades que lhe trouxe, começou novamente Lobkowitz. Já lhe contei que a raiva do rei amainou rapidamente e sei, de fonte fidedigna, que o sucesso e o triunfo de que os alemães se gabam insolentemente, bem como a resistência deles no caso de obediência a Gregório XII, provocaram a insatisfação do rei. E a nossa causa, ainda por cima, recebeu fortes e ciosos adeptos vindos da embaixada da França, com cujo chefe conversei ontem. O prior Solon disse-me que as exigências dos tchecos são absolutamente justas, pois o imperador Carlos IV deu à nossa universidade estatutos idênticos aos parisienses. Lá, os naturais possuem 3 votos contra um estrangeiro. Mas é claro. E não somente os costumes, mas também as leis canônicas e civis concordam que, no reinado tcheco, os tchecos devem estar em primeiro lugar, assim como os franceses na França e os alemães em suas terras. Animou-se Rus, levantando-se e sentando na cama. Que utilidade teria um tcheco que não soubesse a língua alemã, como um pároco ou bispo na Alemanha? Na verdade, ele seria tão útil como um cão mudo para um rebanho de ovelhas. E que direito os alemães têm de mandar em nós? Ou eles contam com o nosso eterno silêncio e a nossa eterna submissão? Sei que me culpam pelo ódio a eles. Deus é testemunha de que isso não é verdade e de que prefiro um alemão honesto a um tcheco patife, nem que este seja meu irmão. Mas o meu sentimento de justiça se indigna quando vejo os filhos naturais do país serem obrigados a juntar migalhas que caem da mesma mesa onde eles deveriam estar sentados como senhores. Ele parou e deixou-se cair sem forças no travesseiro. Mas não se exalte dessa maneira, tentava convencê-lo Jerônimo, apertando-lhe a mão. Sabemos que a sua alma odeia o vício. Já os alemães que se gabam de ser nossos professores e de ter trazido para nós a sua ciência, eu irei um dia relembrar as últimas palavras aos gaiatas, o herdeiro, enquanto na infância, em nada difere do servo, mesmo sendo o senhor de tudo. Ele se submete aos tutores e curadores até o prazo estabelecido pelo pai. Isso significa que, quando chegar a hora, todos devem se submeter a ele por ser o filho e herdeiro pela lei divina. E o prazo estabelecido chegou, os tchecos deixaram de ser crianças irracionais. Fora, tutores que procuram somente o próprio lucro. Dê um lugar aos filhos desta casa. Você poderia acrescentar também o que disse Cristo, não se deve tomar o pão de crianças e jogá-lo aos cães, observou Waldstein, com ímpeto. Odeio esses alemães insolentes e sem honra que, para atingir seus objetivos, abusam da liberdade dada aos estudantes. Todos eles que vêm a Praga negócios, comerciantes ou clientes, inscrevem-se na universidade somente para aproveitar as isenções que facilitam sua estada aqui. Penso que é hora de irmos embora. O nosso prezado mestre precisa descansar. Disse Lobkowitz, levantando-se e apertando a mão do paciente. Estejam tranquilos e não percam as esperanças. Não esquecerei as indicações que o senhor me passou e, se conseguirmos obter do rei os 3 votos dos tchecos, irei comunicar-lhes imediatamente. Rus agradeceu-lhe calorosamente e, em seguida, os visitantes se despediram, saindo acompanhados por Jerônimo, que prometeu ao paciente voltar em 1 ou 2 horas. Passou cerca de meia hora. Rus estava sozinho e cochilando quando, de repente, a porta abriu-se silenciosamente e na entrada apareceu Svetomir. Mas o apurado ouvido do paciente percebeu o ruído e ele, abrindo os olhos, perguntou: "Quem está aí?" "Sou eu, Padre Jean, Svetomir Krijanov", respondeu o jovem, aproximando-se e beijando a mão estendida para ele. "Bem-vindo, meu filho. Que bons ventos o trazem aqui hoje. Vim para lhe comunicar uma importante decisão que tomei. Enquanto o senhor não aprová-la, o meu coração e a minha consciência não me deixarão em paz. Conte-me e lhe responderei dentro das minhas limitações." Svetomir empurrou o banco até a cama,
Sentou-se e em poucas palavras contou as circunstâncias que o obrigavam a fugir do país e pôr-se a serviço da Polônia. Amanhã, ao amanhecer, Zizkiel deixaremos Praga e seria terrível eu ir embora com o pensamento de que o senhor, Padre Jean, iria me considerar um desertor do exército divino. Concluiu ele, indeciso. Pensou errado, meu rapaz. Pelo contrário, aprovo a sua atitude. Seria um crime de sua parte fazer algo sem ter vocação para isso. Já temos um suficiente número de maus sacerdotes e age com sabedoria aquele que, sentindo-se sem forças para se tornar um bom pastor, torna-se um corajoso guerreiro. Vá sem medo, meu filho, pelo seu novo caminho de vida e lembre-se de que em qualquer cargo pode-se fazer o bem, ser honesto, humano e cumprir os mandamentos de Deus. Obrigado pelo bom conselho. Ninguém entende as fraquezas humanas como o Senhor, um verdadeiro servo de Deus. Sussurrou Svetomir, comovido, ajoelhando-se diante do leito do paciente. Abençoe-me, Padre, para que o Senhor me conceda forças para enfrentar todas as provações que me prepara o destino. Rus colocou ambas as mãos sobre a sua cabeça e concentrou-se numa fervorosa prece. Deus te abençoe, meu filho. Conduza-o pelo caminho do bem e da verdade e lhe dê apoio nos momentos de tristeza e desespero, para que sua fé nunca vacile e, se tudo mais lhe abandonar, que ela sozinha lhe dê forças e o conduza ao bom refúgio. Ambos estavam emocionados. Conversaram mais um pouco. Svetomir contou-lhe seus planos de futuro e, por fim, despediu-se e foi embora. Após longos anos de abandono e silêncio, o velho castelo Rabstein acolhera novamente sob seu teto a sua jovem dona. Já fazia 6 meses que Rugena mudara-se novamente para o ninho paterno junto com a sua amiga Ana e os fiéis Etika e Matias. Ela vivia em completa solidão, raramente saía do castelo e não recebia ninguém. Todo esse tempo que passara, ela vivera no castelo Waldstein, com exceção de 2 invernos, que os tutores haviam passado em Praga. Absorta na sua exagerada religiosidade e muito calculista, a condessa evitava a sociedade. Além disso, ela não desejava mostrar Rugena ao mundo enquanto a menina não se casasse com seu filho, temendo, e com razão, que a bonita e rica herdeira pudesse encontrar um admirador que seria um perigoso rival para Volk. Ela até olhava com desconfiança a amizade infantil de Rugena por Svetomir e não sossegou enquanto não enviou a Praga para se preparar para a universidade. A separação do amigo de infância deixara Rugena muito infeliz e seu estado de espírito deprimido favorecera a doença que aparecera após um forte resfriado que apanhara numa caçada onde a tinham levado a fim de distraí-la. Alguns meses após a saída de Svetomir, ela ficara tão gravemente doente que chegaram a temer por sua vida. Desde então a saúde de Rugena ficara abalada e o médico insistira para que o casamento fosse adiado por 1 ano ou 2. Para isso, aguardava-se somente a volta de Volk da França, onde o jovem fora passear e divertir-se. Então, repentinamente, a condessa recebera a notícia de uma herança recebida na Itália e resolvera viajar para lá imediatamente. Ela quisera levar Rugena consigo, mas esse plano não agradara a moça. Desde que a vira pela primeira vez, a condessa deixara nela uma má impressão, e nem o tempo, nem a atenção, nem o carinho haviam conseguido vencer aquela instintiva repulsa à mãe de Volk. E como os parentes italianos que às vezes visitavam a Boêmia eram por demais repulsivos a Rugena, ela não quisera usar de sua hospitalidade e de sua companhia durante aqueles meses. Por isso, declarara que, na ausência da condessa, gostaria de se mudar para o castelo de seus pais, que não via desde a morte do pai, para rezar na sua sepultura e passar em isolamento os últimos meses de sua virgindade. O tutor dera autorização sem problemas. O país naquele tempo estava relativamente calmo, o castelo era bem protegido e equipado com suficiente guarda e, além disso, localizava-se perto de Praga e o conde podia passar por lá nas horas vagas do seu serviço na corte. Rugena ficara feliz ao rever novamente os lugares onde passara os dias mais felizes de sua vida, onde cada objeto lembrava-lhe o adorado pai. Numa clara, mas fria manhã de janeiro, no mesmo quarto que um dia servira de gabinete de trabalho do finado barão Rabstein, 2 amigas estavam sentadas perto da janela. Ana trabalhava com afinco numa branca toalha de seda para o altar, bordando com seda colorida um galho de videira. Era uma moça graciosa, jovem,
fresca e em pleno desabrochar. Seus cabelos negros estavam entrelaçados em duas espessas trancas e desciam até os joelhos. O pequeno nariz aquilino e a enérgica expressão da boca faziam-na parecer com o irmão, mas os grandes olhos escuros, felizes e dóceis, nada tinham do olhar severo e sombrio de Zisca. Rugena não fazia nada, sentada, encostada no alto espaldar de sua poltrona, olhava pensativamente pela janela o quadro invernal que se estendia ao longe. Ela comprovara as expectativas e tornara-se uma bonita e encantadora moça, alta e esbelta, com o rosto pálido, lindíssimos, lânguidos e enormes olhos azuis, e com um ousado levantar das sobrancelhas. Suas grossas trancas havia mantido desde a infância sua cor dourada e destacavam-se bem, tendo como fundo seu vestido azul escuro. Sua jovem e esbelta figura, o rosto pálido e liso como porcelana, os cabelos ondulados e cheios e o olhar luminoso lembravam aquelas imagens etéreas e inspiradas criadas pelo pincel genial de Fra Angélico. Na cadeira ao lado, deitado sobre a colcha, estava seu cãozinho predileto, que era acariciado maquinalmente pela linda mãozinha de Rugena, que parecia esculpida a cinzel. De repente o olhar sonhador da menina despertou e ela endireitou-se. Dois cavaleiros se aproximam do castelo. Veja, Ana, quem serão eles? Perguntou Rugena, olhando pela janela. A amiga deixou de lado as agulhas e também se aproximou da janela. Eles estão longe e tão enrolados nas capas que é difícil distinguir. Talvez o teu noivo esteja te enviando uma carta por mensageiro especial. Duvido que perca tempo com isso, zombou Rugena. Ele agora está na corte e nem pensa nisso. Aliás, isso não me deixa nem um pouco magoada, nem anseio por vê-lo ou por ter notícias dele. Estou tão feliz aqui e gostaria de ficar. E você, Ana? Para mim, está bom onde você estiver, sinceramente, desejo nunca me separar de você. Respondeu Ana, beijando carinhosamente a amiga. Os cavaleiros desapareceram na curva da estrada e, alguns minutos depois, o chamado da trombeta nos portões anunciava a chegada de visitantes. Mesmo interessadas em saber quem chegara, Rugena e Ana aguardaram até que o pequeno pajem chegasse correndo e, ofegante, anunciasse os senhores Jean de Trotsnov, Zisca, e Svetomir Krijanov. Imediatamente, elas correram ao encontro dos recém-chegados. Ana jogou-se nos braços do irmão e Rugena quase seguiu o seu exemplo com Svetomir. Mas os 3 anos de separação havia mudado tanto seu amigo de infância que ela parou, embaraçada, e, finalmente, esticou-lhe ambas as mãos, que o jovem levou inúmeras vezes aos lábios. Meu Deus, como estou feliz em vê-lo. Tenho tanto para falar e perguntar a você. Espere, querido, disse ela com um sorriso e libertando as mãos. Devo ainda cumprimentar o seu companheiro. Após os cumprimentos, Rugena dirigiu-se à amiga. Cuide do seu irmão, Ana. Ordene que preparem os quartos para eles, Svetomir, e que sirvam aos viajantes algo para comer, e não se esqueça de acrescentar algo mais substancial para o almoço. Vamos passar para o refeitório. Depois de um reforçado almoço, as jovens anfitriãs e os visitantes separaram-se em pares. Ana queria ter uma conversa de despedida com o irmão e Rugena queria falar com Svetomir. Como na infância, ela levou-os aos seus aposentos e fê-lo sentar-se próximo à lareira. Aquela primeira impressão de estranhar uma pessoa querida que não via há muito tempo desvanecia-se aos poucos. Percebendo o olhar de indisfarçada admiração de Svetomir, ela perguntou, o que é que você está olhando tanto? É que não consigo parar de admirar você. Meu Deus, como você está bonita, Rugena. Parece um perfeito anjo e estou só procurando ver as asas. Rugena soltou uma gargalhada. Além dessas besteiras, você não tem nada melhor para mim? Para não ficar atrás nas suas amabilidades, também direi que você cresceu, ficou mais bonito e que a penugem dos futuros bigodes cai bem em você. Mas vamos falar de outra coisa. Conte-me como veio parar aqui, junto com Janeiro. Então Svetomir contou o motivo que o estava obrigando a fugir para a Polônia. E aproveitei a oportunidade para me despedir de você, para sempre. Quem sabe o que espera um pobre soldado? O que você acha do meu plano? Durante o seu relato, o rosto expressivo de Rugena refletia a emoção que ela sentia, por mais que tentasse se conter. Por que falar de separação eterna?
Começou ela, tentando dar um tom alegre à própria voz. Cracóvia não está nos confins do mundo e nem todos morrem na guerra. Estou profundamente convencida de que nós ainda nos veremos, e quero acrescentar que compartilho de sua decisão. Não vale a pena tornar-se um sacerdote, como Padre Hilário, e acho que você nunca se tornaria alguém como Padre Janeiro. Você está absolutamente certa. Só o pensamento de competir com ele já me parece um sacrilégio. Replicou Svetomir, ardentemente. O mestre já é um santo, cujos conhecimentos equivalem às suas boas ações. Todos os pobres, sofredores e infelizes de Praga correm para ele e a cada um ele consegue ajudar e consolar. A rainha o admira, os nobres o respeitam e veneram. E pensa que ele se orgulha disso? Nem um pouco. Ele é humilde, dócil, acessível a todos e trata os pobres e ricos da mesma forma. E que pregador! Seus discursos emocionam e inflamam. Ouvindo-o, a consciência estremece, a pessoa envergonha-se de sua miséria espiritual e tenta melhorar com todas as forças. E quando ele começa a arrasar com os vícios humanos, sem distinção de classe, aí então é um Deus nos acuda. Até parece o próprio arcanjo Miguel descendo do céu pronto para abater os demônios. Brode e eu não perdíamos nenhum sermão, e até a rainha vai assiduamente à capela de Belém. Amo e respeito o mestre Jean de todo o coração. Naqueles invernos que passamos em Praga, ele me ensinava o catecismo e a minha primeira comunhão foi com ele. Meu tutor e vô que também o veneram e dizem que ele é o bom gênio da Boêmia. Sem dúvida. Ele consegue despertar na alma o amor à pátria. E agora o mestre Jean está trabalhando no melhoramento das regras de ortografia da língua tcheca, para que o nosso idioma seja tão gracioso e versátil como o latim. E os alemães já não falam que ele é um jargão bárbaro. Caindo nesse tema, Svetomir contou o andamento da luta dos tchecos na universidade. Assim, o tempo transcorreu imperceptivelmente até o jantar, após o qual cada um foi para o seu quarto. Mas a Eugênia, antes de dormir, chamou Matias e incumbiu-o de preparar para Svetomir um par de cavalos de montaria e um conjunto completo de armas, que ela mesma escolheria das coisas do falecido pai. Em seguida, foi com ele para a sala secreta, perto da biblioteca, onde estavam guardados os tesouros escondidos outrora. Ela ordenou a Matias que enchesse de dinheiro 2 alforjes, e começou a escolher entre as armas e os objetos de ouro, separando para Svetomir um punhal com o cabo incrustado de pedras preciosas, uma espada com a lâmina italiana e uma taça de prata ricamente trabalhada. Quando abriram as caixas com joias de sua mãe e, sob a luz da tocha de Matias, os brilhantes, rubis e esmeraldas acenderam-se em miríades de luzes, Eugênia riu baixinho. Como meu tutor e especialmente a condessa lamentaram o desaparecimento destas caixas. Quanto tempo eles perderam procurando-as? Ela pegava e deixava escorrer entre os dedos os alvíssimos e longos fios de pérolas. E, se não fosse o meu previdente e fiel Matias, estas joias certamente estariam enfeitando agora o reverendíssimo bispo Brancassis ou o cardeal Cossa, futuro Papa João XXIII, disse ela com um sorriso. Escolhendo uma pesada corrente de ouro, enfeitada de pedras preciosas, uma fivela para o chapéu e um anel de safira, ela saiu do esconderijo, e Matias, radiante de felicidade, fechou-o novamente. No dia seguinte, Rugênia e Ana prepararam uma mala para Svetomir, que encheram de roupa de baixo, trajes das reservas do falecido barão e outras quinquilharias. A outra parte do dia passou alegremente em conversas e planos para o futuro, assim que Svetomir voltasse como herói. Após o jantar servido mais cedo, Ana levou consigo o irmão para lhe entregar os presentes de Rugênia, enquanto o anfitriã levava Svetomir para seus aposentos onde o esperava uma grata surpresa. Feliz e emocionado pela atenção, ele examinava o armamento, os trajes, as joias e os pesados alforjes, que lhe tiravam qualquer preocupação quanto aos meios de sobrevivência. Depois, ajoelhando-se diante de Rugênia, ele beijou-lhe a mão, com devoção. Como vou lhe agradecer por essa sua magnanimidade, vindo em meu auxílio, cercando-me de tudo e facilitando o meu caminho na vida. Sussurrou ele, com lágrimas nos olhos. Agindo na vida sempre conforme os mandamentos de Deus e as leis da honra. Ambos somos órfãos, se Deus me abençoou com a riqueza. Fico feliz em poder ajudar um amigo e companheiro de infância em dificuldades. Não quero que você, Svetomir,
Esteja pior que os outros e sei que as pessoas respeitá-lo mais se estiver bem vestido e tiver dinheiro no bolso. Juro que não a desapontarei. Sua iluminada imagem será minha estrela guia, e se eu morrer em combate, meu último pensamento será para você. Rezarei todos os dias por sua felicidade e pela de Volk, para que Deus abençoe a vossa união. Rugena ouvia-o, pensativa, mas as últimas palavras do amigo fizeram-na sorrir, puxando a poltrona.